Prefeitos da região querem agilizar testes para a detecção do coronavírus, adquirir mais respiradores e criar um calendário metropolitano de educação. Esses foram os principais pontos da reunião realizada e detalhada em entrevista do presidente do Condesb, o chefe do Executivo Santista, Paulo Alexandre Barbosa. Primeiro diz respeito à solicitação que o Condesb fará ao governo do estado para agilizar o resultado dos exames. Nós estamos tendo um tempo maior do que o aceitável, do que o razoável, para receber esses resultados de exames. E vamos também adquirir insumos para a saúde de forma conjunta, as prefeituras comprando em maior quantidade para que tenhamos um ganho de escala e redução de preço. Também discutimos sobre o comércio. Nós vamos manter a restrição de abertura dos comércios na Baixada Santista até o fim da quarentena. A quarentena se encerra no próximo dia 7 de abril, conforme decreto do governador João Dória. Até lá, nós vamos avaliar a evolução do número de casos na Baixada Santista e vamos também manter contato com os sindicatos, com o comércio, com os líderes do setor de prestação de serviços, justamente para que a gente possa, se for liberado a partir do dia 7, estabelecer uma abertura controlada, gradual, de maneira que a gente possa manter a população em segurança. Também discutimos aqui um calendário conjunto para educação, as redes municipais de educação. Nós temos profissionais de educação, professores que atuam em mais de uma cidade da Baixada Santista e é muito importante que a gente possa ter um calendário conjunto. Definimos que isso vai acontecer. No decorrer dessa semana vamos discutir as possibilidades de recesso, de férias, especialmente porque o mês de abril será um mês já impactado para a rede de ensino. Dificilmente teremos a volta de aulas no mês de abril, então vamos ter esse calendário conjunto e no sábado, que é a próxima reunião dos prefeitos, nós vamos definir esse calendário para toda a Baixada Santista. O último ponto foi a questão da estrutura hospitalar. Nós temos a necessidade, os municípios estão fazendo um grande esforço orçamentário, financeiro, de recursos humanos, para adotar as cidades de condições para receber esses pacientes do coronavírus, montando hospitais de campanha, abrindo leitos em prédios públicos já existentes. E qual é o nosso foco, a nossa prioridade? É viabilizar os respiradores, que são equipamentos fundamentais para salvar as pessoas que terão um estado mais grave dessa doença. Nós estamos fazendo também uma manifestação do Condesb solicitando, já que o governo federal concentrou os produtos de respiradores, uma manifestação do Condesb solicitando, já que o governo federal concentrou os produtos de respiradores, os fabricantes estão sendo obrigados a destinar ao governo federal como prioridade. Nosso pleito é que o Ministério da Saúde possa priorizar a destinação dos respiradores para a Baixada Santista em função das características da nossa região, em função de termos um grande percentual de idosos também. E o prefeito de Santos tomou uma medida polêmica. Por meio de um decreto, proibiu a venda de pastel na feira e caldo de cana durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é evitar aglomeração e, consequentemente, a propagação da Covid-19. E a Baixada Santista já soma 57 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 49 deles só em Santos. Estão sendo monitorados outros 972 suspeitos. E quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Patrícia Nunes. Boa noite, Patrícia. 345 suspeitos, 21 em UTIs e 9 óbitos em investigação. O lado bom dessa história é que 34 pacientes tiveram alta hospitalar e 68 suspeitos foram descartados. E vamos aos números nas outras 8 cidades daqui da Baixada Santista, a começar por Praia Grande, que tem aí 5 casos confirmados e 17 suspeitos. Em seguida, Itanhaém, 1 caso confirmado e 17 suspeitos. Bertioga, apenas suspeitos, 38. São Vicente, 1 caso confirmado e 81 suspeitos. Cubatão, somente suspeitos, são 30 pessoas. Guarujá, 1 caso confirmado e 216 suspeitos. Peruíbe, 49 suspeitos e Mongaguá, 9 suspeitos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Patrícia.
O governador do estado, João Dória, reforçou hoje a necessidade do isolamento social e disse que vai brigar na justiça se o governo federal reabrir o comércio. O Brasil já registra 201 mortes e 5.717 casos confirmados. Só no estado de São Paulo, são 136 mortes e 2.339 confirmações da doença. Durante entrevista coletiva, o governador João Dória anunciou que, caso o governo federal decrete a reabertura do comércio antes do fim da quarentena, o estado vai tomar medidas judiciais. Para evitar que isto aconteça. Em São Paulo, nós não vamos permitir que nenhum ato irresponsável se sobreponha ao posicionamento sereno, equilibrado e responsável do Estado, através do seu governo e das prefeituras de São Paulo. O governador não respondeu se a quarentena prevista para durar até a próxima terça-feira, 7 de abril, vai ser prorrogada. Até lá é a quarentena, as pessoas deverão respeitar em todo o estado de São Paulo a determinação do governo do estado de São Paulo para que fiquem em casa, nas suas cidades ou no campo, mantenham-se em casa. Oportunamente, isso será feito adiante, nós vamos avaliar. Neste momento, a orientação é fiquem em casa. Dória anunciou que o estado vai liberar até 31 de julho 100 milhões de reais para auxiliar santas casas e hospitais municipais, totalizando 300 instituições. Os repasses vão ser feitos mensalmente em parcelas de 25 milhões de reais. Para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O estado também vai distribuir aos caminhoneiros 140 mil kits de alimentos. Nós teremos marmitex com alimentação completa e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no estado de São Paulo. E o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, tem novos leitos de UTI que vão atender pacientes com coronavírus. É a parte da estrutura que o município está montando para conter a pandemia. São 10 leitos no total, 6 estão em operação e destes, 2 já têm pacientes com suspeita de coronavírus. Os novos leitos representam 50% de reforço no atendimento prestado pelo Hospital Santo Amaro. Em entrevista ao vivo, o prefeito Walter Suman falou sobre a estrutura que está sendo preparada para atender pacientes com Covid-19. Nós estamos agora aqui no Hospital Santo Amaro e no hospital nós entregamos a semana passada 6 leitos de terapia intensiva com potencial de ampliar mais 4 leitos já em utilização. Desses 6 leitos já existem 2 pacientes entubados com quadro clínico estável, suspeitas do Covid. Nós temos no PAN da rodoviária, além das 2 carretas de triagem, as 2 tendas, uma carreta de triagem e 2 tendas, bem como no PS Vicente Carvalho também outra carreta de triagem para pacientes sintomáticos e mais 2 tendas. Nós temos no PAN da rodoviária também já 4 leitos de isolamento e 10 leitos de enfermaria de baixa e média complexidade para Covid. Além do que no próprio PAN rodoviária, que é uma unidade que chega a atender quase 800 a 1.000 pacientes por dia, nós temos ao todo 12 respiradores em condições de utilização. Nós também acabamos de finalizar no local onde é o ambulatório de referência de especialidades aqui na Vila Júlia, nossa unidade de retaguarda ao nosso hospital de campanha ou aos pacientes de baixa e média complexidade, porém, repito, o ARI vai dar suporte aos pacientes que não sejam Covid, seja de outras patologias, os pacientes continuam, ou seja, então a gente não... pacientes de outras patologias também procuram o PAN e nós estamos diferenciando o encaminhamento desses pacientes. Melhor, daqui a 2 semanas nós possamos nos sentir ridículos por termos exagerado do que estúpidos por não termos agido. Então nós estamos agindo, dentro das nossas condições, fazendo o nosso melhor. E fica a mensagem que o isolamento social, ou seja, evitar aglomerações, com certeza ainda é a melhor, a mais barato e racional medida.
A Anvisa estabeleceu uma série de determinações que devem ser cumpridas a bordo do navio Costa Fascinosa, que está atracado no terminal de passageiros de Santos, o Concais. 8 tripulantes da embarcação foram atendidos em um hospital de Santos, 2 deles confirmados para o coronavírus e 6 com suspeita da doença. E é sobre isso que nós vamos voltar a falar com a repórter Patrícia Nunes. Patrícia. Jamile, as exigências são resultado de uma inspeção feita por técnicos da agência que estiveram ontem a bordo do navio. Lembrando que o Costa Fascinosa permanece em quarentena e, portanto, nenhum tripulante pode desembarcar. Ainda que sem febre, todos os casos suspeitos devem ser colocados em quartos com varanda. O reforço diário deve ser feito por meio de aviso sonoro, informando a distância obrigatória de 2 metros entre as pessoas, a pulverização com detergente apropriado de todas as embalagens recebidas antes da entrada na embarcação, a utilização de álcool 70% para a limpeza de corrimãos e botões de elevadores, o isolamento de todos os bebedouros da embarcação e também providenciar garrafas individuais para cada tripulante, fornecer equipamento de proteção individual para a equipe de lavanderia do navio, enviar diariamente para a equipe da Anvisa a comprovação de medição de temperatura dos tripulantes e o mapa de localização das cabines dos tripulantes com sintomas e também daqueles que estiverem sem sintomas. Outra exigência é desinfetar os sistemas de ar-condicionado seguindo o plano de limpeza do Covid-19, trocar filtros do sistema de ar que abastece a cozinha e cabines. Bom, o prazo de quarentena, 14 dias, teve início aí no último domingo, após o surgimento de casos sintomáticos a bordo. E toda vez que um novo caso surge, a quarentena recomeça, ou seja, na prática, o bloqueio aqui da embarcação permanece sem prazo para terminar. Jamile. Obrigada, Patrícia. E o jornalismo da Santa Cecília TV continue acompanhando e informando todos vocês. E apesar das orientações para os transportes públicos terem sido de disponibilizar álcool gel, evitar aglomerações e ter apenas passageiros sentados, não é isso que uma moradora da região presenciou a caminho do trabalho. Nas imagens é possível ver a quantidade de pessoas aglomeradas dentro do ônibus intermunicipal número 942, que sai da área continental de São Vicente em direção a Santos. Segundo a telespectadora que nos enviou o vídeo, o motorista não controlou a quantidade de pessoas que estavam entrando e disse que o transporte funcionava na escala de sábado, ou seja, com a frota reduzida. E a BR Mobilidade informou que trabalha para manter a operação, mesmo com a redução da demanda. Segundo a empresa, as linhas e VLTs estão em operação. E agora, confira a previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde faz sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 32 graus e a mínima de 24. Muitas nuvens em Cubatão, mas o sol estará presente ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 23 e 32 graus, sem previsão de chuva. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Praia Grande. Máxima de 31 graus e mínima de 23. Mongaguá terá um dia parcialmente nublado e com apenas 5% de chances de chover. As temperaturas vão girar entre 23 e 31 graus. E por causa do medo do coronavírus, os bancos de sangue de todo o país estão ficando sem doadores. E aqui na região não é diferente. A geladeira deveria estar cheia de bolsas, mas está cada vez mais vazia. Situação preocupante. Estamos no banco de sangue do Hospital Santo Amaro. Por conta do coronavírus, houve uma queda nos estoques dos bancos de sangue de todo o Brasil. A estimativa é que essa queda chegue a 40%. As pessoas estão com medo de fazer a doação. Aqui no Hospital Santo Amaro, por exemplo, o número de doadores caiu pela metade no último mês. A média era de 300 doações por mês. Agora não está chegando nem a 150.
A coordenadora do setor de coleta e transfusão relata que o cenário está cada vez mais complicado. O quanto isso é preocupante, Viviane? Por exemplo, se tiver um acidentado e chegar aqui no hospital e precisar de sangue. Hoje dá para atender, mas amanhã você não sabe? Realmente, hoje ainda a gente está mantendo o nosso estoque, mas assim, se continuar dessa forma, eu já não sei te responder essa pergunta. Os tipos de sangue que mais faltam são O negativo e O positivo. Para atrair doadores, o Banco de Sangue adotou medidas preventivas e reforçou os cuidados com limpeza e higiene. Tomamos medidas restritivas de entrar um doador a cada 15 minutos para não haver aglomeração. Temos álcool gel em todo o setor, água e sabão para higienizar as mãos. E assim, intensificamos essa parte da higienização que já havia para não haver problema de contaminação. É importante lembrar que a doação de sangue pode salvar vidas, inclusive das pessoas infectadas pelo coronavírus que precisarem de internação. Por isso, o Aleph, que é doador, foi cumprir sua missão. E aí, pessoal, estou fazendo a minha parte, faça a sua também. E em contrapartida, a pandemia do coronavírus aumentou a procura por laboratórios de análises clínicas. Como os testes rápidos ainda não foram entregues, o resultado final só sai depois que tudo é enviado para São Paulo. Óculos, máscara, touca, luvas e roupa de proteção são os equipamentos necessários para a coleta de amostras das narinas e faringe. Esse procedimento é feito para os testes do coronavírus. Coloca em tubo estéreo, traz essa coleta para a gente mandar para análise e esse aparamento todo que ele tem, ele depois descarta. A coleta também é feita em domicílio. As amostras são catalogadas e depois enviadas para análise em um laboratório em São Paulo. O resultado sai em até 7 dias. O laboratório que eu trabalho, ele é credenciado e o laudo dele já vai direto, contabiliza como um coronavírus positivo sem passar por uma conta-prova. Este laboratório começou a coletar amostras para teste do Covid-19 há 3 semanas. Segundo a responsável técnica, de lá para cá, o movimento aumentou 1000%. A pessoa tem que apresentar alguns sintomas, o médico, na presença de achar que está tendo contato, que tem a doença, ele vai estar pedindo para realizar esse tipo de exame. O custo médio do exame nos laboratórios varia de R$ 350 a R$ 400. A pandemia do coronavírus mudou a rotina dos brasileiros. Com o fechamento das academias, especialistas alertam para a importância de praticar atividades físicas durante a quarentena. Mestre em Ciências da Saúde, educador físico e especialista em fisiologia do exercício, Gilberto Monteiro mostra os exercícios que podem ser feitos em casa. Para começar, 5 minutos de aquecimento com marcha estacionária. Quem não tem halteres pode usar saco de feijão ou de arroz de 1 quilo para o desenvolvimento. Com uma cadeira dá para fazer agachamento. Depois, bíceps com pesos. Subir e descer de um banco ou degrau. E para finalizar, abdominais. O professor recomenda a série de 3 a 5 vezes por semana. Interessante ela começar com poucas repetições e aumentando gradativamente. Então ela pode começar com 4 repetições de cada um, passar 2 passagens, 3 passagens. Depois ela pode crescer isso para 8, para 12, para 16, para 20, para 30 repetições de cada um, aumentando o número de passagens. Logicamente vai aumentar o tempo que ela está fazendo o exercício. O professor lembra que é preciso ficar atento a certos cuidados. Conhecer o corpo dela, né? Se é uma pessoa que nunca fez exercício, começar neste momento, sem qualquer educador físico, sem alguém para controlar suas variáveis, talvez não seja o melhor momento, se ela nunca fez nada. Agora, se ela já fazia, é só ela adequar essa questão da intensidade, ou seja, trabalhar com certo número de repetições, um tempo não muito longo de exercícios, 30 minutos de exercício que você fizer, já vão cuidar muito bem da sua saúde. Gilberto ressalta que nesta época de pandemia do novo coronavírus aumenta a importância de praticar atividade física. No momento que você faz o exercício e logo na primeira, segunda hora após o exercício, há uma queda natural do sistema imune por conta do trabalho de agressão, né, fisiológica que ocorre dentro do corpo feito o exercício.
Porém, se você contar 2 horas mais 1 hora que você faz exercício, você faça 1 hora, são 3 horas, você vai ter aí 21 horas do dia de ganho do sistema imune. Então você vai reforçar o seu sistema imune nas outras 21 horas. No portal e redes sociais da Prefeitura de Santos há opções para fazer em casa durante a quarentena. Há programação de atividades esportivas, culturais, criativas para praticar em casa. Entre outras, tem aulas de balé, zumba, alongamento, dança de salão, yoga, pilates e capoeira. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo antes mesmo do coronavírus, com mais de 18 milhões de pessoas vivendo com o transtorno. E ficar dentro de casa durante a quarentena não é nada fácil, principalmente para quem sofre de ansiedade. Mas existem atividades simples que podem ajudar a se manter distraída e manter principalmente a calma. A agulha e a linha têm sido as grandes companheiras da Tainá. A publicitária produz amigurumi, que em japonês significa bichinhos de crochê. Um hobby que começou quando ela teve a ideia de fazer das peças brinquedos para os 5 gatos. O Afonso adorou e o Alfredo até dormiu com a bolinha. Como ela aprendeu? Assistindo a vídeos na internet. Agora, ela se dedica a fazer enfeites para a geladeira da avó. Tendo que estar um pouquinho longe por ela ser uma senhora e ter que estar de quarentena, como eu faço, as únicas coisas que eu posso fazer para ela é mercado, né, realizar coisas fora de casa, eu falei, é uma forma de demonstrar um sentimento, né, que a gente não pode estar tendo pele com pele, abraço, beijo. Além do atendimento online com a psicóloga, o artesanato também a salvou das crises de ansiedade. Parar, contar o ponto, ver a peça ficando pronta, pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e procurar receita, e conversar com pessoas na internet que já fazem isso há muito tempo, me ajudou a afastar um pouquinho das notícias ruins, me afastar da ansiedade, do medo, e me levar para um mundo só meu, onde eu posso viver aquilo e tentar, de uma forma leve, sair desse pavor que tem acontecido. E a alternativa encontrada pela Tainá para controlar a ansiedade é uma das recomendações dos especialistas que indicam artesanato e outras atividades para ocupar a mente em meio à pandemia do coronavírus. Se você não sabe exatamente o que te alivia, o que te acalma, experimente. Tente, procure saídas, não faltam no YouTube, nas redes sociais, sugestões do que fazer. Veja se você tem interesse por alguma coisa e vá à luta e tente, experimente. Tenho certeza que você vai achar um jeito de aliviar a sua própria tensão. A coordenadora do curso de psicologia da Unisanta, Gisela Monteiro, também alerta sobre a necessidade de não se deixar dominar pelo medo, causado pelo excesso de notícias a respeito do vírus. Saia deste mundo, é importante que você saia e que você se conecte com outras coisas, com a sua família, com o seu autocuidado, com a alimentação e com a distração, né? Com estratégias para você tirar a sua cabeça deste mundo que a gente vive meio paranoico e persecutório aí, que está bastante intenso. Para a Tainá, que trabalha no setor comercial de uma produtora musical, filtrar as notícias ajuda na saúde mental. Ouvir a notícia de mente aberta, não pensando que isso pode te atingir de uma forma psicológica, né? Então, sempre de mente aberta, prestando atenção no que é dito, porém, tomando os cuidados para que não vire um pânico total, né? Exatamente. Manter a mente sã é fundamental para não entrar em parafuso nesses tempos de pandemia. Valorizar a vida e ter fé também ajudam muito. Quem um dia imaginou que em plena quaresma a Catedral de Santos estaria assim, vazia, portas fechadas, e deve permanecer assim por força do isolamento social. Mas como ficam os fiéis durante o período mais importante para os católicos? Agora é necessário voltar o nosso olhar para Deus, voltar o nosso coração para o seu coração
E agora é preciso viver a penitência, viver o momento como um momento oportuno que Deus nos oferece. Nas igrejas, sem via sacra, sem procissões, sem celebrações eucarísticas, a missa com as portas abertas, mas o nosso objetivo, o nosso sonho neste momento é que as pessoas continuem a rezar em casa as mesmas práticas de devoção, levando muito a sério este compromisso de amar e de servir. Padre Claudenil montou na igreja um verdadeiro estúdio para transmitir as missas pela internet. Em tempos de pandemia, o celular se tornou uma importante ferramenta de evangelização. Para divulgar a palavra de Deus, para entrar em contato com aqueles que amamos e queremos bem e que hoje aparentemente estão distantes, sem ser verdade, porque estão sempre em nosso coração. Da igreja para o CVV. No Centro de Valorização da Vida de Santos, são recebidas em média 5.000 ligações por mês. Renato é um dos voluntários e diz que ainda não houve aumento no número de chamadas. No entanto, muita gente tem ligado com problemas causados pelo isolamento. A abordagem é a mesma, mas com um cuidado especial. E não apontar caminhos, porque nós não somos competentes para apontar caminhos, nós somos pessoas comuns, só somos voluntários e nós somos pessoas comuns, nós não somos profissionais nem de saúde mental ou de qualquer área que pudesse, depois de escutar uma conversa, dizer para a pessoa, faça isso ou faça aquilo. Mas o CVV percebeu há muito tempo que a importância de escutar a história das pessoas. Quando as pessoas têm a oportunidade de ouvir o outro até o final da história, ele contar a história, isso é confortador para todos. Renato analisa que a situação é inédita e muitos estão aprendendo a lidar com medo, isolamento, mas é preciso sempre ter um olhar positivo. Ele acredita que quando passar tudo isso, estaremos diferentes. A gente gosta de dizer no CVV que nós trabalhamos para o CVV deixar de existir um dia. Ele vai existir talvez de uma outra forma. Por quê? Porque será uma época em que as pessoas poderão procurar as pessoas mais próximas para falar das suas angústias. Esse confinamento imposto pela condição sanitária tem sido uma ótima oportunidade para isso acontecer. Para o padre Claudenil, o momento é de manter a fé e a positividade. Tão bom ligar para uma pessoa, até para brincar de início, como você está vivendo este momento. E vamos ser mais solidários, sim, partilhando o coração, partilhando a vida. Eu, particularmente, estou usando o telefone muito mais hoje para telefonar. Como você está? O outro está vivendo um momento difícil, não é? E o padre, o sacerdote, a igreja também vive seus momentos difíceis, mas precisamos unidos agora partilhar de grandes momentos, momentos de esperança, de confiança, na certeza que Deus nos ama e nos quer bem. E que cada um encontre a forma de autocontrole e de manter a positividade. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão pelo telefone 13 982 28 8219. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo Santa Portal. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de noite, até amanhã. Tchau!